RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nossas histórias conta hoje a história do advogado Leonardo Lamacchia. Ele é o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC. Ele mesmo criador da raça cavalos, da raça árabe. Mas filho de um educador, Frederico Lamacchia, que foi secretário de Educação no governo Thomson Flores, de Porto Alegre, e um dos fundadores do Instituto Educacional João 23, uma escola modelo que funciona até hoje e que formou toda uma geração já nesse período. Teu pai foi educador porto-alegrense, você também são de Porto Alegre, e de repente os filhos foram todos para o direito e tu também na área da criação de animais. É isso, né? Como é que aconteceu? Bem, Afonso, prazer estar aqui contigo, saudar os telespectadores. E realmente, o meu pai era um porto-alegrense genuíno, um homem que gostava de jazz, um homem que gostava da cidade e teve a sua trajetória toda vinculada à educação, o que nos orgulha muito hoje, tanto a mim quanto ao Cláudio, meu irmão, a Lúcia, nós somos 3 irmãos. A trajetória do pai nos orgulha muito, sobretudo nesses dias que está faltando tanto para o Brasil investimento em educação, e a gente ouve muito falar que a educação é que vai transformar esse país, que a educação é a base de tudo, mas a gente vê muito pouca coisa sendo feita. E o pai, embora tenha tido essa trajetória toda em vários cargos públicos, tu lembraste bem, ele foi secretário do Thomson Flores, um dos maiores prefeitos que Porto Alegre teve, fizeram muito naquele período de prefeitura, muito para as camadas mais pobres da população, várias iniciativas que a secretaria teve naquela época, muito interessantes, que estão retratadas hoje num livro que a família, como eu te comentei antes de nós entrarmos no ar, que a família fez antes do pai falecer em 2007. E o pai também teve alguns cargos, teve um cargo na Fundação Roquete Pinto, de Rádio e Televisão Educativa no Rio de Janeiro, ficou 2 anos lá, quando o querido Carlos Alberto Chiarelli foi ministro da Educação. E o pai teve vários outros cargos públicos sempre vinculados à área da educação. Do outro lado da família, cujas origens são o interior, veio essa questão do direito, e por isso que eu, seguindo os passos do meu irmão mais velho, o Cláudio é o mais velho, a Lúcia do meio, eu sou o mais jovem. E a Lúcia também não foi para o lado do direito, a Lúcia foi para o lado da educação, a minha irmã é professora. Eu, seguindo os passos do Cláudio, fui para o direito, fiz a faculdade de Direito na PUC, me formei e passei então a trabalhar no escritório, iniciei como estagiário, virei advogado e hoje somos sócios, eu e o Cláudio, no nosso escritório de advocacia, que somando todo o período, desde o início da atividade da família, tem mais de 100 anos. Aliás, vai fazer 130 anos de atividade dentro da área do direito. E daí veio a paixão pelos animais. O meu tio era criador de cavalo árabe, foi um dos primeiros presidentes da Associação Gaúcha dos Criadores de Cavalo Árabe. Isso no interior? Aqui em Porto Alegre já. Aqui em Porto Alegre já. O Cláudio deu sequência, quando mais jovem, à criação de cavalos árabes, e eu agora, então, dei sequência à criação, presidi a nossa Associação Gaúcha dos Criadores de Cavalo Árabe por 2 gestões, por 4 anos, e este trabalho realizado junto à Associação do Cavalo Árabe me possibilitou, a convite do presidente, então, da FEBRAC, do presidente Eduardo Finco, a compor 2 diretorias da FEBRAC. Cheguei lá primeiro compondo o conselho, depois fui vice-presidente do Finco, e agora, no final do ano passado, para minha satisfação, orgulho e responsabilidade, fui escolhido, então, entre as associações de criadores de animais de raça, o atual presidente da FEBRAC, para dar sequência a esse brilhante trabalho. Isso abrange o país todo, né? Sim, a FEBRAC, em que pese tem a sede no Parque de Esteio. Assim. Ela é uma federação brasileira. Sim. Ela abrange todas as associações de criadores de animais de raça do Brasil. Por exemplo, para que o telespectador entenda claramente, são associados da FEBRAC: Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo, Sim. a BCC. Associação Brasileira dos Criadores da Raça Angus, do gado Angus. Associação Brasileira dos Criadores da Raça Devon,
cujos presidentes foram ex-presidentes da FEBRAC. Falo do Dr. José Roberto Pires Weber, que é atual presidente da Associação Brasileira do Angus, e falo da doutora Elizabeth Cirne Lima, que é atual presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Gado Devon e foi presidente da FEBRAC. A FEBRAC foi criada pelo nosso atual vice-governador, o Dr. José Paulo Dornelles Cairoli, ligado ao cavalo crioulo e à criação de gado também. Depois teve a presidência do Dr. José Roberto Pires Weber, da doutora Elizabeth Cirne Lima, do Dr. Eduardo Finco, aí já ligado ao cavalo manga larga. O Finco foi presidente da Associação de Cavalo Manga Larga, e eu também com essa ligação dos cavalos da raça árabe. Leonardo, vou te chamar assim, Leonardo, claro. A tua preferência dos cavalos já se sabe, é árabe, né? E qual é a tua preferência na carne bovina? É ruim, né? Porque quando tem, digamos, quem é pai de 2, 3 filhos, nunca pode dizer não. Qual é o preferido? Qual é o preferido, né? Bom, eu acho o seguinte, Afonso, vou te responder escapando pela tangente. Evidentemente que a minha preferência pelos cavalos, porque crio da raça árabe, mas eu sou um apaixonado fundamentalmente pelo cavalo. Sim. O cavalo crioulo tem todo um simbolismo para o Rio Grande do Sul, é sinônimo da nossa tradição, é sinônimo do gaúcho. O cavalo quarto de milha, eu te dizia também antes de começarmos o programa, é um cavalo muito forte no Brasil inteiro. O Nordeste utiliza muito o cavalo quarto de milha na vaquejada. O Centro-Oeste e o centro do país, São Paulo, usam muito o quarto de milha no laço. Em que pese no Rio Grande do Sul o crioulo seja forte em todas essas atividades também. É um cavalo talhado para esse tipo de atividade, para o laço, para a lida do campo. O freio de ouro é outra grande competição. O cavalo manga larga, cuja origem do nosso ex-presidente Finco é desta raça, é um cavalo considerado o cavalo de sela muito confortável, né, porque ele tem um trote e um galope diferenciado, ele tem uma marcha, e, portanto, ele é muito utilizado em cavalgadas. Então, eu sou um apaixonado pelo cavalo e por este simbolismo que o cavalo carrega. Um simbolismo de força, um simbolismo de garra, um simbolismo de guerras e batalhas, que, afinal, muitas e a grande maioria foi feita na pata do cavalo. As fronteiras do nosso estado e do nosso país definidas na pata do cavalo. A Revolução Farroupilha, certamente. A Revolução Farroupilha, a Guerra do Paraguai e tantas outras revoluções, né? Então, eu sou apaixonado pelo que esse animal representa, pelo cavalo. E o gado, para fugir pela tangente, eu gosto muito do Devon, do Hereford, do Angus. E hoje, inclusive, as raças zebuínas, que são nossas associadas também da FEBRAC, o Cimetal, o Zebu, o Nelore, que são raças zebuínas, hoje dão uma carne de altíssima qualidade nos cruzamentos com as raças europeias. Sim. Então a genética está muito desenvolvida, muito aprofundados os estudos sob o ponto de vista genético e nos possibilitam, ganhamos nós consumidores, né? Ganhamos nós que temos à nossa disposição carne de muita qualidade. Agora eu vou fazer de outra forma a pergunta. O Rio Grande do Sul ele se destaca nacionalmente por animais de raça, né? Principalmente neste caso de raças de gado bovino, né? As raças europeias, né? Como nós falamos isso, né? Perfeito. Aonde mais? Porque o resto do Brasil na área do gado predomina digamos, os derivados do zebu, né? É isso ou não? É isso. Tua análise está perfeita e está correta. O Rio Grande do Sul tem como característica as raças europeias muito fortes, decorrentes do nosso clima e da nossa vegetação, do pampa, né? O nosso bioma pampa, ele é propício e o nosso clima para as raças europeias, coisa que não acontece a partir de Santa Catarina em função do clima. E ali se adaptam muito melhor as raças zebuínas. Mas o que acontece é uma verdadeira hoje invasão do Brasil pelas raças europeias, não que estejam criando o Hereford e o Angus e o Devon e outras raças europeias no resto do Brasil, porque eles não se adaptam, mas estão utilizando muito o sangue europeu para os cruzamentos, e aí nós temos a raça Brangus, aí nós temos o Brahma, né? Aí nós temos o Braford, enfim, que são cruzamentos do gado zebuíno com o gado europeu. E sempre lembrando, né, nós estamos às vésperas aí da 41ª Expo Inter, quero aproveitar a audiência do programa para convidar todos que estão nos assistindo a visitarem este verdadeiro palco do agronegócio gaúcho, brasileiro e latino-americano, esta verdadeira integração entre o campo e a cidade que a Expo Inter faz. Eu estive, Afonso, recentemente na Argentina, na Feira de Palermo, em Buenos Aires, que é uma feira de altíssima tradição.
Foi a 132ª edição da feira. A Sociedade Rural Argentina tem 150 anos. Então, é uma feira carregada de tradição, de simbolismo, muito bonita, de cultura. E faz também lá em Buenos Aires, lá um pouco diferente, porque lá a feira é dentro da cidade, como se fosse aqui no nosso parcão, né? O Parque de Palermo é dentro do bairro de Palermo, dentro da cidade de Buenos Aires. Mas faz esta verdadeira integração entre campo e cidade. Então eu quero aproveitar as vésperas da 41ª Expo Inter e convidar todos. E falei na Expo Inter, porque quando tu falasse sobre o gado europeu aqui no Rio Grande do Sul, o Parque de Esteio, que leva o nome do nosso grande líder político e grande líder do agronegócio, Assis Brasil, que foi responsável pela introdução de muitas raças de gado, de ovelha e de cavalos. O Assis Brasil, por exemplo, foi o introdutor do cavalo árabe no estado do Rio Grande do Sul. E por isso esta justa homenagem que foi feita a ele, e ele leva o nome do Parque de Esteio. Vamos falar um pouco sobre o cavalo. O cavalo, bom, todos nós, de alguma forma que viemos do interior, nós temos uma afinidade com o cavalo, né? Na propriedade familiar não se fala em raça, né? Se eu fosse usar o adjetivo dos cachorros, todos os cavalos lá são vira-latas, né? Mas todos nós temos uma afinidade. E hoje o cavalo é muito utilizado na educação, até como meio de educação, digamos, de pessoas que têm problemas de saúde, etc. É isso, né? É uma das derivações, né, do cavalo. É né? exatamente isso, Afonso. É importante a tua observação para o público que está nos assistindo, que muitos dos que estão nos assistindo têm muito da vivência urbana e um pouco menos da vivência do campo. O cavalo, eu disse isso agora quando nós tivemos a posse formal da FEBRAE, que foi em 16 de maio deste ano, lá no Parque de Exposições de Esteio, e durante a minha manifestação eu disse, o cavalo e os animais em geral, os animais de raça, eu me referi a todas as cadeias, têm importância econômica, social e cultural. E é a mais pura verdade o que tu estás dizendo. Falando sobre o cavalo especificamente, a indústria do cavalo movimenta no Brasil hoje uma cifra de 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais, somando a comercialização de animais, arreios, suplementos, vitaminas, enfim, toda a cadeia produtiva do cavalo, 16 bilhões de reais. E gera 3,9 milhões de empregos. E aí o cavalo tem diversas nuances, diversas facetas. Ele é utilizado na lida no campo. No dia a dia, não é? No dia a dia, para levar o gado, para trabalhar com as ovelhas. O cavalo é utilizado muito, hoje é uma realidade efetivamente instalada no Brasil, o cavalo de esporte. E aí nós temos diversos, nós temos desde o salto, do hipismo, nós temos provas de enduro, que o cavalo árabe é uma das principais provas do cavalo árabe. Nós temos o freio de ouro aqui do cavalo crioulo, que é uma prova, inclusive tivemos este ano, a FIC, que é a Copa do Mundo do cavalo crioulo. É uma prova internacional, onde se recebem competidores da Argentina, do Uruguai, enfim, de vários países que vêm aqui fazer a prova do freio de ouro. Foi aonde isso? Foi aqui no Parque de Esteio. Parque de Esteio. A FIC já foi realizada na Argentina, já foi realizada no Uruguai, e este ano foi realizado um belíssimo evento. Parabenizo a todos os criadores de cavalo crioulo e a sua associação na pessoa do seu presidente, Eduardo Sunhé, por um belíssimo evento que realizaram, a Copa do Mundo do Cavalo Crioulo. Então, provas como o freio de ouro, provas como o enduro, que é a prova tradicional do cavalo árabe, o hipismo, vários outros tipos de prova, como nós falamos, a vaquejada no Nordeste, que é muito forte. As provas de laço são fortíssimas aqui no Rio Grande do Sul, e eu te dizia e afirmo para os telespectadores, tem muitas pessoas que são apaixonadas, completamente apaixonadas pelo laço, e que não tem sequer campo. Elas têm um animal que fica ou num centro de treinamento, ou numa hotelaria, tem o seu reboque na caminhonete, e todo final de semana vão lá, botam um animal no reboque, vão para um rodeio, vão para uma prova de laço, porque realmente o laço é apaixonante, é uma prova muito interessante também, que lembra a lida campeira, porque o laçar o boi é parte do manejo do gado, muitas vezes dentro de uma extensão grande, numa propriedade é necessário. Então, o cavalo tem todas essas atividades. E mais a que tu falasse, por exemplo, a ecoterapia. Mais, nós vamos falar na segunda parte, do segundo bloco deste programa, especialmente recomeçando em cima desse assunto, ainda do cavalo. O cavalo, enfim, que é
é um meio utilizado na educação e uma série de outras atividades. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos a seguir. Nós estamos conversando com o advogado Leonardo Lamacchia. Ele é o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Ele mesmo, criador de cavalos da raça árabe. Faltou ainda nós conversarmos, falando de cavalos, sobre a ecoterapia, né? Que é uma coisa utilizada e eu acho que cada vez mais tem dado muitos bons resultados, né? Muitos bons resultados. Falamos antes do intervalo, né, que o cavalo e os animais têm importância econômica, e falei nos números, né, 16 bilhões, 3,9 milhões de emprego, social, que é exatamente esse ponto da ecoterapia que vamos falar, e cultural, que tudo que representa. A ecoterapia tem sido largamente utilizada. Crianças portadoras de necessidades especiais têm evoluído muito no que tange a sua condição a partir do trabalho com o animal, com a ecoterapia. Então são vários locais que fazem, vários centros, viciados em drogas utilizam a ecoterapia. Então a ecoterapia realmente tem sido, porque se estabelece uma relação entre a pessoa e o animal, a criança e o animal, muito interessante. O cavalo é um animal muito forte, muito grande, mas de uma sensibilidade muito apurada. E quando se estabelece essa relação, a gente acaba se apaixonando e isso faz com que desenvolva uma série de mecanismos dentro da formação das crianças, e por isso que a ecoterapia é tão utilizada para crianças portadoras de necessidades especiais. E eu vou dizer até mais, Afonso. Vou convidar aos telespectadores. Eu acho que o cavalo também tem uma função muito importante, e eu vejo isso porque acompanho muitas crianças que participam da nossa associação e que participam de outras associações e provas. O cavalo ajuda, esta relação com o animal ajuda a formar o caráter das crianças, porque tem uma série de aspectos envolvidos nessa relação com o cavalo. O respeito ao animal, e aí se gera uma noção de respeito para a criança. O desafio, que ela também tem que dominar aquele animal maior do que ela. O vencer o medo. O companheirismo, a cumplicidade que se estabelece. Então, não tenha dúvida, quem tiver a oportunidade de procurar um centro de treinamento, de procurar um local de ecoterapia, de poder colocar os seus filhos pequenos em contato com esses animais e com o cavalo, pode ter certeza que vai estar vai estar dando um passo muito importante no que diz respeito à educação dessa criança. Existem centros de ecoterapia, então? Existem vários centros no Rio Grande do Sul e no Brasil afora, vários centros de ecoterapia. Muitos profissionais, muitos mantidos por ONGs, algumas instituições, eu não sei se a Brigada Militar aqui especificamente tem, e o Exército, mas eu acho que sim, eu acho que a Brigada e o Exército têm esse trabalho de ecoterapia que é feito com crianças portadoras de necessidades especiais. Então é um trabalho muito bonito que é feito no Brasil inteiro e que tem dado no Brasil e no mundo inteiro e que tem dado muito resultado. Uma palavra sobre a sua profissão de advogado. Você participa com o teu irmão, mas que como presidente nacional da OAB, tem pouco tempo para participar, digamos, profissionalmente. O Cláudio está muito absorvido, né? Isso dito por várias lideranças da OAB. Ele assumiu a presidência da OAB no momento mais complicado da história do Brasil, e muito mais complicado, inclusive, dito por ex-presidentes da ordem, do que na ditadura. Porque quando nós tínhamos o período da ditadura, o inimigo era comum, e hoje o Brasil está literalmente dividido. Então é um momento, tem sido um exercício muito complexo esta presidência, e isso tem demandado muito tempo dele. Mas ele sempre passa no escritório, tem ficado sempre de 1 a 2 dias em Porto Alegre, nós somos sócios. Tudo que aprendi na minha vida profissional, aprendi com o Cláudio. Para mim ele é um exemplo de advogado, de homem, claro, com o meu pai também já falecido, mas o Cláudio e o meu pai tiveram uma importância muito grande na minha formação. Qual é a especialidade do escritório, né? A nossa especialidade é o direito empresarial, nós fazemos todos os ramos do direito empresarial, como disse, temos uma tradição muito grande, e é outra paixão. A advocacia e o nosso envolvimento com a UAB, que também vem de família, é outra paixão. Então, assim como o cavalo é uma paixão, a advocacia é uma paixão. E a gente não faz nada bem feito se não fizer com paixão e com amor, né? Claro, é verdade. O jornalismo é uma paixão da tua vida, e por isso que tu é um jornalista tão destacado como é.
E conosco não é diferente. A gente sempre que vai para o escritório de manhã e trabalha e defende cada uma das causas que a gente defende de uma forma apaixonada, porque é isso que a gente gosta de fazer. E eu tenho atividades junto à OAB, eu sou conselheiro aqui da OAB do Rio Grande do Sul, sou vice-presidente do Instituto dos Advogados. O Instituto dos Advogados, que é interessante, é o considerado o pai e a mãe da OAB. Porque antes da Ordem dos Advogados ser criada, foi criado o Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, que acabou dando origem a todo o sistema e a própria criação da OAB. Aqui a nossa atual presidente do Instituto é a doutora Sulamita Cabral, e eu tenho tido a oportunidade de também compor a diretoria com a doutora Sulamita lá no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Então é uma paixão a advocacia, e é a advocacia que me permite também que nos finais de semana eu possa desopilar um pouco do trabalho, que embora apaixonante cansa, e aí me dedicar a outra paixão, que são os cavalos. Sua criação de cavalos é perto de Porto Alegre? É próximo, é aqui em Guaíba, fica próximo, um lugar muito, muito bonito, ali na divisa de Guaíba com a Barra do Ribeiro. E realmente, quando eu consigo no sábado, e eu sou daqueles tradicionais, eu monto a cavalo de bota, bombacha, chapéu e lenço. Então, monto a capricho, e quando eu tenho a oportunidade no sábado e no domingo de ir para fora e colocar o pé no estribo e montar a cavalo, realmente eu consigo desopilar um pouco das tensões da semana. É muito prazeroso e essa relação com o campo e com o animal é muito boa. Cria para vender ou para curtir? Eu crio mais para curtir, mas evidentemente que existe um mercado e muitas vezes nós somos procurados. Eu te falei e falei aos telespectadores, o cavalo árabe tem sido muito procurado para as provas de enduro, mas também muitas provas de rédea. As provas de rédea são provas onde o cavalo tem que responder os comandos que são dados pelo ginete. Então são provas de tambor, provas de baliza, onde o cavalo mostra a sua capacidade de responder aos comandos que são dados pelo ginete. Há muitas provas de rédeas que são realizadas no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, basicamente, esses mercados do cavalo de esporte, hoje, basicamente a nossa venda é para cavalos de esporte, seja rédea, seja o enduro. Passando um pouco para a área do gado bovino, como é que está a situação atual, no meio da crise econômica? Tem se exportado bastante ainda, né? Eu tenho dito, Afonso, que o produtor rural brasileiro, não só o criador de gado, todo produtor rural brasileiro, ele faz muito bem o trabalho da porteira para dentro, e faz muito bem. Faz com genética, faz com tecnologia, faz com gestão. Os nossos grandes problemas estão da porteira para fora. Aí nós temos carga tributária elevada, nós temos estradas ruins, nós temos o preço de combustíveis altos, nós temos muita burocracia e insegurança jurídica. Então, esses são pontos que atrapalham toda a criação de ovinos, a criação de equinos e a criação de bovinos. E recentemente nós tivemos uma lamentável iniciativa de um vereador do município de Santos, que aprovou naquele município uma lei que foi sancionada pelo prefeito, e esta lei proibia o trânsito de animais vivos dentro do perímetro de Santos. Ao fim e ao cabo, essa lei queria proibir a exportação de gado em pé. Os mercados internacionais estão buscando muito no Brasil o gado vivo, seja para abate, seja para reprodução. Então eles buscam aqui terneiros não castrados, terneiros inteiros, e levam navios com 20, 30 mil animais. A Turquia tem comprado muito. Se estabeleceu esse debate com um viés nitidamente ideológico e foi aprovada essa lei. E aí, pela primeira vez na sua história, já nesse ano, sob a minha presidência, a FEBRAC ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, e conseguimos uma liminar deferida pelo ministro Edson Fachin, suspendendo os efeitos dessa lei. Então, eu te diria que existem algumas iniciativas que dificultam um pouco o criador. O preço do gado hoje vivo no mercado interno baixou, e essas oportunidades de exportação fizeram com que o preço subisse. Até porque os navios estavam pagando um valor, estavam pagando entre R$ 6,00 e R$ 6,50 o quilo vivo do gado, enquanto que o mercado interno estava pagando R$ 5,50, R$ 5,30. Então, nesse ano de 2018, essa foi uma boa possibilidade que muitos criadores tiveram de exportar o gado. Mas internamente nós temos um momento complicado, um momento delicado, o preço caiu, além de todas essas dificuldades que eu disse
da porteira para fora. Uma última última palavra sobre a Expo Inter. Como é que vale a expectativa que vocês têm na área dos animais de raça? Nós temos a expectativa de uma grande feira, e não obstante todas as dificuldades que o Brasil vive, crise econômica, essa recente paralisação dos caminhoneiros que vai afetar as questões de frete. Não obstante toda essa dificuldade, o número de animais inscritos foi muito bom. Nós estamos esperando fazer uma grande Expo Inter. A Expo Inter eu acho que tem essa característica, ela se renova a cada ano, mesmo nas dificuldades e nas crises maiores, ela sempre se supera. E a Expo Inter, Afonso, para concluir, é um patrimônio do Rio Grande e cabe a todos nós valorizarmos e fazermos esse patrimônio cada vez ser maior. Portanto, eu convido a todos que se unam a nós. A FEBRAC estará de portas abertas, quase 24 horas por dia nos dias da feira. Venham visitar, fazer esta verdadeira integração entre campo e cidade e ver as verdadeiras estrelas da Expo Inter, que são os animais. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no programa Nossas Histórias. Advogado Leonardo Lamacchia, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Como e de modo especial nós queremos agradecer a audiência desse programa, prometendo estar de volta sempre aos domingos às 18 horas, com uma nova história no programa Nossas Histórias. Muito obrigado e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.